muito a galera de concurso, né, que assiste o podcast. A alimentação influencia nessa pegada pesada do cara que é concurseiro, que tá ali o tempo inteiro, né, estudando. A falta de alimentação, que eu acredito que deva faltar em algum momento, né, ou o excesso dela ajuda e atrapalha? Eu acho que sim, porque eu penso assim na questão do concurso. A pessoa que está fazendo um concurso, ela é praticamente um atleta da parte cognitiva, da mente. Verdade. Um atleta esportivo do esporte, ele treina lá, sei lá, 6 horas por dia, 7 horas por dia. Um concurseiro, ele deve estudar, eu não sei, eu não sou, mas acredito que se estude 6, 8, 10, 12 horas por dia. Imagina uma pessoa que acorde, ela vai lá, ela come uma bolachinha, água e sal com manteiga. Sim. Almoce uma lasanha congelada, à tarde ela vai comer um chocolatinho e à noite come uma pizza. Ô, João, tô descrevendo sua dieta aí, cara. Hoje aí, ele falou da minha vida atual. Só tirou a manteiguinha de manhã, porque a manteiguinha não rola. A manteiga não vai. E daí você pega outro candidato aí, que vai lá, come um ovinho de manhã, come uma fruta com aveia, ele almoça uma salada, legumes, um frango, uma batata. Aí à tarde ele come mais uma fruta, ele come, sei lá, umas castanhas, ele come mais alguma proteína, ele janta igual ao almoço. Quem será que vai ter mais energia para conseguir ficar estudando durante o dia, conseguir reter o conhecimento melhor, ter foco para estudar? Provavelmente vai ser esse que se alimenta melhor. Então, eu acho que faz total diferença, tanto na parte do treinamento, que seria a parte do estudo, como também na parte do concurso. Imagina no dia da prova, você pega aí, vamos comparar com uma prova de atletismo. A pessoa vai lá antes da prova, um atleta, um corredor de 100 metros, ele para na lanchonete da esquina e compra um salgado com catupiry, com maionese. Risoles de queijo, já comeu, Julie? De beira de estrada, risoles de queijo. Risoles de queijo, sou meio chata pra essas coisas. Você aperta assim, aí cai E aquela gordura. É isso óleo, que me incomoda em tudo que tem queijo, o óleo. Tem, né, de salsicha, tem uns de salsicha. Tem de salsicha. Enroladinho. De salsicha frita. Aí a pessoa vai comer isso. Vai correr os 100 metros. Vai dar uma dor de barriga. Ela não vai conseguir correr os 100 metros legal. A mesma coisa do concurso. O cara vai na noite anterior, pede aquela pizza com borda de catupiry, acorda já com uma dor de barriga. Ela não consegue nem se concentrar na prova. Então, eu acho que a questão da nutrição ela pode ajudar tanto na parte dos estudos, quanto na parte do dia da prova em si. A pessoa tendo uma alimentação legal. Acho que acaba influenciando de forma direta, tanto na questão de você ter energia, ter foco, você conseguir ter essa aprendizagem que você precisa ter nos estudos. Você não retém o conhecimento. Você fica lá lendo 6 horas e você não conseguiu aprender nada do que você está estudando. Então, acho que tem essa influência. Pode-se dizer, então, que o fato do cara comer de maneira correta afeta direto o desempenho dele nas provas? Ou digamos nas provas, assim, na retenção da informação e etc? Eu acredito que sim. É igual, por exemplo, vamos falar de novo comparado com o esporte. Se você se alimenta bem, você vai lá treinar sua musculação. Você tem força, seu músculo cresce. Agora você não se alimenta bem. Você fica com uma alimentação parecida com essa que eu falei de uma pessoa que come uma bolachinha água e sal. O músculo não cresce, ela não tem força. No estudo, acredito que as adaptações são parecidas no cérebro e na mente. Então, se você não tem energia para estudar, se faltam vitaminas e minerais que são cofatores para as reações químicas que vão favorecer o aprendizado, provavelmente a pessoa não vai conseguir reter esse conhecimento. Então, ela fica lá, às vezes aquela pessoa que está estudando, ela não consegue sentar e estudar 3 horas seguidas, porque ela deita um pouquinho, ela mexe no celular. Talvez seja pela falta de... Isso que eu ia falar, esse desânimo, essa sonolência, não só agora para quem vai prestar concurso, ou para quem é atleta ou para quem treina, na vida. Esse desânimo, essa sonolência, às vezes, essa dispersão, pode ter a ver com alimentação? Pode ter a ver com alimentação. Eu acredito que pode ser, um dos fatores pode ser a alimentação. Claro que tem outros, sim, né? Sim. Parte hormonal, às vezes parte de sono, mas com certeza pode ser um dos fatores, né? E até entrando em uma outra coisa, porque às vezes eu não conheço muito esse mundo do concurso, né? Mas acredito que se você pegar, por exemplo, um concurseiro, que ele não tem organização, ele acorda, ele já vai estudar, ele passa um litro de café e começa a estudar. Aí chega na hora do almoço, ele não se organizou, ele não preparou nada, ele vai lá pra lasanha congelada, ou ele vai pro iFood. Aí ele almoça aquilo lá, porque é mais rápido, para ele não perder tempo, para ele já voltar a estudar mais rápido.
Aí ele comeu isso. À tarde ele passa de novo, só no café. Vai chegar um momento que não vai render o estudo dele. Então, assim, a organização acho que acaba sendo importante. A pessoa pegar, por exemplo, num final de semana, uma tarde, deixar preparado toda a alimentação. Já vou fazer minhas marmitas aqui. O que eu vou comer? Vou deixar uma fruta picada. À tarde eu não quero parar, mas deixa um taporzinho com a frutinha dela lá, sei lá. Ou mesmo uma banana, uma maçã, que é mais prático, né? Então, acho que faz total diferença na vida do concurseiro. Ele tá se alimentando bem e tendo organização para isso. Porque provavelmente ele não consegue fazer uma alimentação adequada se ele não se organiza para isso. Eu pergunto porque, assim, já aconteceu muitas vezes de eu ir estudar e comer uma comida muito pesada, me dá um sono violentíssimo, que não era normal aquilo. Eu não sabia explicar, em termos técnicos, o que estava acontecendo, mas aquilo me dava um sono avassalador. E aí atrapalhava, aí atrapalhou, você não consegue estudar, você começa a ficar nervoso. Sim. Aí você começa a ficar ansioso. Então disparava, eu comecei a reparar que disparava uma série de outros fatores que acabavam estragando o meu dia. E quando o concurseiro ele tem um prazo, então quando ele perde aquele dia, aquilo vai custar para ele. Então aquilo vai gerar um impacto emocional na vida desse cara. Então, na época não fazia acompanhamento, mas já comecei a perceber o quanto isso fazia. Só que daí que eu comecei a fazer, a diminuir a alimentação. Só que daí eu diminuí a alimentação e eu sentia fraqueza. Aí você começa a ter déficit cognitivo, ponto, aí né? não conseguia concentrar. Que daí dava a impressão que você tava meio aéreo. Então era muito doido. Eu falei, cara... Se eu comer muito, não dá certo. Se eu comer pouco, também não dá, então fica É muito difícil. doido. E tem alimentos, ô Paulo, que a gente pode fazer, digamos assim, uma ligação. Tipo, esse alimento é bom pra isso, esse alimento é bom pra isso, ou isso é lenda? Ou é lenda, exatamente. Deixa eu começar pelo que você está falando ali no início, depois eu venho para essa dos Tá. alimentos. Então, por exemplo, essa questão da refeição mais pesada que você fez. Pensa de novo que quem estuda é um atleta. Uhum. Imagina, então, um corredor lá de 100 metros, ele comer uma feijoada antes de fazer a prova dele. Ele não vai conseguir correr bem. Por quê? O sangue vai tudo para o estômago e para o intestino, ao invés de ir para os músculos, para a perna. No seu caso, o seu membro, que seria o principal ali, é o cérebro. Então, o sangue não vai para o cérebro. Ele vai tudo para o estômago e para o intestino para fazer a digestão. Tá. Então, realmente é importante essa questão de você ter um consumo adequado primeiro de calorias. E é o que vocês falaram, nem muito e nem pouco. Quando a gente pensa em um atleta da parte esportiva, e tanto para um atleta também dessa parte cognitiva, que seria a pessoa do concurso, é uma dieta que a gente chama de normocalórica seria o ideal. Quer dizer que não é nem hipercalórica, que são mais calorias, nem hipocalórica, que são menos calorias. Então seria importante sim estar ajustado essas calorias, né? Em relação aos alimentos que você está perguntando, eu acho que o mais importante de tudo eu sempre falo assim, que é o contexto. As pessoas ficam sempre preocupadas com isso, com pequenas partes. Qual o alimento que eu como para me dar mais foco? Qual o suplemento que eu tomo para fazer isso? Mas a pessoa não se preocupa com o todo. É a mesma coisa, eu acho que na área de vocês do concurso. Você tem que passar numa prova. Acredito que não cai uma matéria só. Cai, sei lá, 12. Você foca em uma matéria só num tema daquela matéria. Talvez você vá bem naquilo, mas não vai ser o suficiente para você passar. E na questão de alimentos, eu acho que assim, é o contexto que vai fazer diferença. E esse contexto, o que seria o ideal? Tanto para um atleta também, na parte esportiva. Uma dieta normocalórica. Nem menos e nem mais calorias. Isso vai ajudar ele a ter energia para estudar, vai ajudar na recuperação, vai ajudar na retenção do conhecimento. Em primeiro lugar, a questão de quantidade de calorias, que seria a quantidade de energia. Segundo ponto, quantidade de macronutrientes. A divisão entre carboidrato, gordura e proteína. Desculpa te perguntar, assim, eu vou fazer algumas perguntas, né, Não, pessoal? claro. O que é macronutriente? Macronutrientes são esses nutrientes que a gente fala que são maiores, que é a proteína, carboidrato e gordura, que a gente fala Esses que são macros. Tá. Agora, os micros são as vitaminas e minerais, que eles não têm calorias significantes. Tá. Por isso que a gente chama de micro e macronutrientes. Então, os macronutrientes, eles são carboidratos, proteínas e gorduras. Né? Os carboidratos, eles têm 4 calorias por grama, proteínas 4 calorias por gramas e gorduras 9 calorias por gramas. Então, essa divisão também eu acho que é importante para quem estuda. Normalmente, para quem é atleta também da parte esportiva, quem é também nessa parte do concurso, eu indicaria tipo uma distribuição assim, 40% a 60% das calorias de carboidratos, de 20% a 30% de proteínas e de 10% a 25% de gorduras. Não que a pessoa não possa ter uma dieta que a gente fala hiperlipídica, com muita gordura, mas demora mais para ela ter essa adaptação
de começar a queimar, usar como substrato principal de energia a gordura. Então, até acontecer isso, ela pode sentir um déficit na questão de estudar, de falta de energia. Mas, por exemplo, para o esporte, o que é melhor normalmente é uma dieta com mais carboidratos. E acredito que para a parte de estudos também seria uma dieta com mais carboidratos e menos gordura. Então, você ficar fazendo uma dieta, por exemplo, cetogênica, para quem faz concurso, eu acho que não é a melhor opção. Mas não que não possa ser feito. Talvez alguma pessoa se adapte melhor e fale, nossa, para mim funciona super bem, eu estudo melhor.